A minha dúvida é uma questão muito simples. Eu que estou para pedir um professor para entrar no mestrado, né? Então, antes que eu me esqueça, meu nome é André, né? Eu sou assessor parlamentar aqui da casa e colega de especialização do nosso apresentador. É isso aí. A minha dúvida, na verdade, eu que sempre tive esse interesse, eu tenho a formação jurídica, em administração e gestão pública também, mas sempre me interessei pelo viés mais histórico, que eu quero explorar daqui para frente nos meus estudos. Nós conhecemos, né, até do senso comum, essa bibliografia clássica, né, da Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Agora, eu gostaria que o professor pudesse recomendar leituras paralelas, né, a essa obra, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, né, nos nossos estudos em matéria de comportamento do brasileiro, da nossa evolução social, ou a falta dela, que a gente está precisando. Basicamente é isso. Ok? Nossa, é difícil saber por onde começar, né? Porque há efetivamente muita coisa boa, né? Claro, aquela tríade de clássicos, que em grande medida foi eleita pelo Antônio Cândido, né? E se tornou em grande medida também canônica. É claro, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque, mas é claro que eu não esqueceria também os autores da segunda metade do século XIX, eu não esqueceria a chamada Escola de Recife, em que pese a produção ser muito desigual na sua qualidade, mas há ali alguns insights seminais, né? Autores cuja formação, aliás, nem adivinha do campo jurídico. Muitos desses autores vinham efetivamente do direito. Nós devemos muito ao direito, né? Os historiadores devem muito ao direito. Hoje em dia a relação nem sempre se tende a reconhecer isso, né? Citar um outro autor brasileiro importantíssimo, o Zé Honório Rodrigues, né? Que também era formado em direito, contemporâneo de Sérgio Buarque de Holanda, mas citando autores que vêm de um campo distinto, Nina Rodrigues, né? Os trabalhos de Nina Rodrigues sobre a religiosidade afro-brasileira são seminais, né? Câmara Cascudo, um autor que às vezes não é devidamente valorizado. O termo folclorista no Brasil, infelizmente, não é reconhecido, não é assim em outros lugares, né? Mas Câmara Cascudo também tem uma importância muito grande. Claro, Capistrano de Abreu, um pai, talvez, né, da nossa moderna historiografia no século XX. Enfim, haveria talvez muita gente para evocar, eu não quero incorrer aqui, inclusive em autores do século XX, Escola Sociológica Paulista, Florestan Fernandes, a grande tradição de pensamento político que nós temos em Minas Gerais, né, com autores, a maior parte deles vivos, felizmente, né, mas que tornaram o Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais uma referência tão importante, né, muitos deles já saídos daqui, Schwartzman, Zé Murilo de Carvalho, Bolívar Lamonier, mas tantos outros continuam sediados aqui, trabalhando. Bom, o que não falta é gente muito boa para ler, não tenho dúvida. Está aberto ainda, gente. Bom, enquanto isso, eu vou fazer uma provocação aqui, Sérgio. Eu acho que o Raimundo Fauro, essa questão da história através do olhar do Estado, né, da presença do Estado na nossa história, ela inclusive tem uma frase que eu acho ótima: tire-se do capitalismo brasileiro o Estado e nada ou nada sobrará, né? Uhum. Eu vejo assim uma coisa que me chama atenção hoje. Eu fiquei pensando, eu acho que vou fazer essa pergunta como provocação, que é dia 19 de abril, que é o dia do índio, né? E nós aqui não falamos hora nenhuma, né, nesse personagem, vamos dizer assim, que é parte da nossa Constituição, vamos dizer, né? Uhum. Eu sei que no seu trabalho, Chão de Deus, você recupera a presença indígena na proto-urbanização aqui do Brasil, no século XVIII, etc. Por que esses autores, esses dois que nós estamos tratando aqui, tratam tão pouco desse elemento, assim, tão constitutivo da nossa nacionalidade? Olha, talvez porque as problemáticas passem ao largo, não é? Efetivamente, bom, veja, se nós estivéssemos no México, se nós estivéssemos no Peru, talvez por serem estados indígenas constituídos, né, no sentido sociologicamente pleno,
A gente poderia, talvez, né, dizer que a cultura política mexicana e a cultura política nos países andinos teria lá a sua influência, né, de práticas políticas ancestrais, vamos dizer assim. No caso do Brasil, isso é muito pouco provável de que tenha acontecido, porque o estágio, não o estágio, mas o grau de complexidade das sociedades indígenas brasileiras, né, não proporcionou que a temática abordada, sobretudo pelo Faoro, apresentasse interface. No caso do Sérgio Buarque, eu tento até concordar mais com você, né? Mesmo o negro, né, não é devidamente discutido em raízes do Brasil. É curioso, né? Essas raízes são lusitanas. Essas raízes são lusitanas. Acho porque o livro tem a maior pretensão, embora ele seja mais curto, e tem uma pretensão maior em termos de interpretação do Brasil, é a raiz do Brasil. E aí eu acho que você está coberto de razão. Quem faz isso de verdade é o Gilberto Freire, de longe, né? Mas eu não sei, eu tenho a sensação, para quem conhece bem a tradição intelectual alemã, quando você lê Raiz do Brasil, você tem a sensação de um livro que é essencialmente uma visão alemã sobre o Brasil, quase, né? Embora depois, nas edições sucessivas, ele tenha introduzido mais antropologia cultural norte-americana, enfim, uma outra escola de pensamento, né? Mas eu concordo contigo, não é? Eu acho que quem vai fazer isso de verdade, né, muito tempo depois, não são os historiadores, vão ser os antropólogos brasileiros, né? E nos últimos anos, estudos de etnologia histórica têm também crescido, têm sido muito mais frequentados. Então, acho que essa lacuna ela tende a ser preenchida, né? Mas eu diria para você, talvez não seja tanto de estranhar que a análise, né, da presença cultural ou institucional das populações indígenas no Brasil não esteja presente em Raiz do Brasil e em Os Donos do Poder. O que é talvez de se espantar é que o índio tenha estado tão presente num livro como Casa Grande Senzala, não é? Em que há então um capítulo esplendoroso, né, sobre o índio. Isso eu só posso atribuir, dado o contexto da época, uma sensibilidade, um momento de genialidade do Freire mesmo, né? Ele era uma exceção, ele foi uma exceção naquele momento. Inclusive, o livro do Gilberto Freire vai ser um tema também de uma das nossas palestras aqui do José Carlos Reis, que vai fazer um paralelo do trabalho antropológico dele com o do Darcy Ribeiro. Muito justo. Em agosto. Muito justo. Vai ser muito interessante. Bom. Vladimir, da Escola do Legislativo. Na verdade, é uma riqueza de temas muito grande, então acaba que vem muitas questões para a gente, mas dos vários comentários que nós dois estávamos fazendo ali em cima, uma questão que assim, gostaríamos que fosse abordada, comentada, seria onde é que entra o papel da religião nisso, a base católica da nossa formação, né? Quer dizer, tem todo um viés, inclusive, afetando a institucionalidade. E a religião hoje, né? Quer dizer, vamos de novo falar, por exemplo, do fatídico domingo passado, a religião está lá presente, né? O nome de Deus sendo usado em vão o tempo inteiro. Uhum. Então, essa seria uma questão. E uma outra questão é quando a gente pensa em toda essa tipologia presente na sociologia clássica brasileira, a envolver patrimonialismo, patriarcalismo, o homem cordial, enfim, eu não vou me estender nisso, mas tudo isso a gente, quer dizer, poderia enxergar como pedacinho de uma verdade, de uma cultura brasileira que está entre nós
e num sentido mais propriamente hegeliano, da nossa eticidade, se é que é possível se falar em uma eticidade da sociedade brasileira. Trazendo isso e verificando a presença também na nossa tradição sociológica, quase que sempre da tensão entre o nosso atraso e a modernização que não vem ou que não vem a contento, sempre parece que distinguindo o moderno do atrasado e meio que fazendo referências a processos sociais, históricos e mesmo a tipologias que eventualmente não se encaixam, né, na nossa história, nos nossos processos sociais. Quer dizer, em que medida a gente não está diante aí de contradições insuperáveis, e talvez o nosso caminho não seja mesmo superar pela via desses modelos, mas talvez a partir de um reconhecimento da limitação nesse campo e de que nós talvez tenhamos que trilhar algum outro tipo de caminho, como, por exemplo, a gente vê hoje em alguns teóricos que estão em sociedades islâmicas, em sociedades africanas, mesmo na América Latina, que tentam escapar dessa armadilha, se é que podemos chamar assim. Ok? A primeira questão, admito que é muito mais fácil, né? No caso do Faoro, ele foi essencialmente um pensador do político, brilhante, né? Eu reputo a obra do Faoro como uma coisa que faz jus a essa nossa época de gênios que foram os anos 50, não é? Mas é um pensador do político. Então, o fator religioso não atravessa as temáticas dele. E eu quero crer que, inclusive, ele teria tido motivos para isso, né? Ele teria, ao repassar a história brasileira, seguramente, mesmo no golpe de 64, em que essa interface religiosa também se manifesta, né? Não tão central, talvez, mas mesmo no desenvolvimento posterior setores das igrejas brasileiras, né, que, através de uma interpretação diferenciada assim, da tradição teológica, desenvolve uma perspectiva muito crítica, revolucionária, às vezes, né? Então, ele teria tido motivos para trabalhar com o político em chave do religioso também, mas não o fez, não é? No caso do Sérgio Buarque, as menções são poucas, e devo admitir que não são muito densas, não. Quando em Raízes do Brasil ele menciona a questão da religiosidade no Brasil, ele o faz quase com um olhar puritano. Por que eu digo isso? Puritano no sentido teológico, né? Religiosidade puritana, não um puritanismo no sentido moral. Ele evoca, no final de um dos capítulos, a tradição católica brasileira, reputando-o como essencialmente exteriorista, não é? Então, por oposição àquela religiosidade jesuítica, ascética, disciplinada, não é? A religiosidade popular, ele não usa o termo, né, mas é disso que ele está falando, né, é uma religiosidade exteriorista, voltada muito mais para o aparato simbólico, pouco comprometida com a experiência interior, né? Essa crítica, não diria que é uma crítica, é uma constatação, não é? Há um sociólogo brasileiro falecido que é autor de uma frase contundente, mas tem uma grande dose de verdade, que era o Flávio Pierucci, né, e que cunhou a seguinte frase: ser católico é fácil. Né? Eu tenho colegas queridos, né, que têm um profundo conhecimento teológico e dizem, poxa, não é bem assim, mas talvez para uma parte majoritária da cultura católica seja, né, é um catolicismo muito mais ritualístico e que não necessariamente implica em compromissos substantivos, né? O sacramento da
da confissão, já diz Weber na Ética Protestante, ele quebra um galho, né? Quer dizer, o indivíduo já vai se livrando aqui na Terra dos seus pecados, o puritano não tem essa solução, ou ele se endireita, ou então ele não é escolhido de Deus. Então, a força, né, que a tradição, sobretudo calvinista, e da doutrina da predestinação, tem de produzir o que o Weber chamava de Lebensführung, uma conduta de vida rigorista, né, é muito maior, né? Bom, o Sérgio Buarque, eu acho que ele passa ao largo disso, mas a crítica dele é essa. É um catolicismo de exterioridades, é um catolicismo ritualístico, ele não tem substância ética, né? Talvez aí tivesse uma reverberação do Weber, né? Weber não faz nenhuma crítica ao catolicismo na ética, mas em cartas pessoais ele o fez, e duras, né? Bom, que o fenômeno religioso é fundamental para entender o Brasil. Acho que a concordância entre nós, né, também na nossa cultura política, né, durante muito tempo a chamada Igreja da Libertação foi um ator político essencial. O PT não teria tido a carreira meteórica que teve em algum momento sem uma proximidade muito grande de setores da Igreja Católica, não só da Católica, mas principalmente, né, comunidades eclesiais de base, teologia da libertação, teólogos importantes, Frei Beto, Leonardo Boff, até hoje estão aí muito próximos do PT. Então, a religião como uma potência social, né, que é central, e Weber, você tem razão, né, ela não aparece em Faoro, ou aparece muito pouco e mal em Sérgio Buarque de Holanda. Eu concordo com você que a gente tem tido na última década e meia, ou das últimas décadas, uma presença cada vez mais explícita, né, do religioso no campo político. Não é uma excepcionalidade brasileira, não é uma excepcionalidade latino-americana. Nos Estados Unidos isso sempre ocorreu de uma maneira ou de outra. Pense-se na força do lobby judaico, que não é apenas um lobby econômico, mas efetivamente é de uma comunidade, não é? Que tem um pertencimento religioso muito assumido, muito explícito, muito ativo, não é? Não precisamos nem citar o exemplo dos países do Oriente Médio, mas, enfim, é um fenômeno global que está aí à nossa vista. Mas eu diria que é preciso um certo cuidado, às vezes, nos últimos tempos, né? Há uma certa crítica que tem associado, sobretudo aos evangélicos no Brasil, né? Se atribui aos evangélicos, muitas vezes, a culpa por uma certa... ou os vê, melhor dizendo, como atores fortes num processo de fisiologização crescente, de perda de qualidade da nossa representação política, de instrumentalização dos partidos para fins que são muito mais de natureza político-religiosa, um certo obscurantismo, costuma-se dizer, né? Eu não posso negar que esse obscurantismo às vezes possa estar presente, né? Mas é uma crítica às vezes apressada, porque pressupõe que a nossa representação política era maravilhosa quando os evangélicos não estavam aí, que o nosso sistema político funcionava extraordinariamente bem, que havia ética na política. Então, há que se ter um certo cuidado, mas é importante se lembrar também que uma análise recente mostra, né, que muitos dos atores-chave da Lava Jato, da Força-Tarefa de Curitiba, são evangélicos. Isso foi mencionado, inclusive, num dos telefonemas que veio a público entre o prefeito do Rio de Janeiro e o ex-presidente Lula. Não é? Então, da mesma maneira que há, infelizmente, né, setores da comunidade evangélica que têm mobilizado, às vezes, o que há de pior na nossa cultura política, é desnecessário citar nomes, não é? Mas é importante dizer também, não é, que há um setor mais rigorista, ativo, e que eu diria que está muito próximo daquele ideal puritano
ou aquele tipo ideal, melhor dizendo, do puritano, que é descrito por Weber na Ética Protestante. Há uma teologia política subjacente na análise do Weber, né? Ele vê os puritanos, né, o ascetismo protestante, como uma transfiguração moderna do rigorismo ético dos profetas do Israel antigo. As comparações acontecem inúmeras vezes no texto do Weber, né? Então, basta ler os profetas, né, os livros proféticos da Bíblia, né, sobretudo Isaías, né, para que essa energia eticizante, né, de que a religião é capaz de produzir, não está inteiramente ausente no campo evangélico no Brasil. Então, é preciso ter um olhar mais matizado para a coisa. A tua segunda questão é super difícil, né? Porque, bom, a partir de todas essas, se eu te entendo corretamente, né? A partir de todas essas análises e outras que o pensamento social brasileiro possa produzir, que chance a gente tem de construir uma sociedade menos desigual, mais plural, mais tolerante, né? Mais moderna nesse sentido? Eu acho que, nesse sentido, talvez eu seja até também um weberiano, a gente já tem tarefas suficientes para construir um bom diagnóstico. Se a ciência social produzir um bom diagnóstico, ela já nos terá ajudado bastante, né? O que se fará a partir desse diagnóstico, que os atores políticos, né, vão fazer com ele, aí já é um outro passo, né? Boa noite, professor Sérgio. Muito obrigado pela exposição. Eu estou caindo de paraquedas. Minha formação não tem nada a ver. A gente é mais sintético, porque minha formação é exatas, né? Minha área de engenharia não tem, mas eu sou aposentado da Arcelor e eu queria me perguntar ao professor, vim aqui sabendo de que seria abordado sobre esses dois autores, a crítica, né, sobre esses dois autores, o Buarque e o Faoro, a importância, porque eu tive conhecimento de movimentos sociais que têm, né, o Luiz me perguntou alguma coisa a respeito se esses autores ainda, né, são utilizados, são atuais. E me parece que nos movimentos, principalmente MST, não sei se o professor tem conhecimento disso, eles utilizam, então, têm utilizado, principalmente na PUC, eu tenho acompanhado essas exposições, e são autores, né, extensamente utilizados e citados, né? E eu não sei, inclusive, para sintetizar, saindo da questão acadêmica, né, do linguajar acadêmico, mas usando esses dois autores como, né, carreadores como ferramentas, né, para esses movimentos sociais, e aí eles trazem, né, esse conhecimento, né, e esse relacionamento que eles têm com esses livros, né, com esses autores, principalmente, e como ferramenta realmente para um avanço, né, possivelmente até numa posição mais do socialismo, né, e que vem também, né, um vislumbre, que eles dão esse vislumbre de uma crise, né, de que o capitalismo é necessário para que ele se revigore, é necessariamente, né, que haja uma crise, né, e aí eles querem tomar partido, né, usar esses autores como ferramenta para uma contrapartida nessa posição. Seu nome, por favor? É Salvador, não salvo ninguém. Sou calvinista, tá, também. Salvador, obrigado pela questão. Não sei se é bem uma questão, é um comentário importante, né? Você agrega algo que me parece motivou a questão anterior. Eu acho que a tarefa da ciência social, muitos veem de uma forma diferente. Muitos veem acho que o Gessé é partícipe disso, né? Que se dizer que ele o faz com absoluta clareza, com uma nitidez de propósitos, de uma clareza teórica, inclusive, assim, que são admiráveis, né? A ciência social, você tem perspectivas diferentes. Ela pode ser uma ciência social engajada,
né, crítica num sentido mais forte do termo, mas você pode ter uma ciência social que vê a sua tarefa, né, principal na capacidade de elucidar a realidade diante de nós. Weber dizia: a sociologia e a história são ciências da realidade. O que é a realidade? A melhor definição que eu conheço é de um autor de ficção científica norte-americano, que diz: realidade é aquilo que resiste à minha vontade. É aquilo que, a despeito da minha vontade, vai continuar a existir no dia seguinte, no momento seguinte. Talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem no Brasil hoje para poder transformar essa realidade é que muitas vezes nós estamos eivados de preconceitos, nós estamos eivados de diagnósticos superficiais, de diagnósticos insuficientes, né? A tarefa de uma boa ciência social, no meu entendimento, e aí me filio a Weber, né, quão melhor nós conhecemos a sociedade e seus problemas, tanto mais chance aqueles que querem mobilizá-la num sentido positivo, né, que querem enfrentar problemas sociais graves, né, terão condições de fazê-lo, porque o diagnóstico é claro, o diagnóstico é denso, o diagnóstico é fiel. Não é? Por isso, nesse sentido, produzir ideologia é sempre muito mais cômodo, é sempre muito mais rápido, não é? Mas quando o senhor me dá esse testemunho, eu quero crer, há uma sofisticação, né, uma clareza teórica na ação do MST. Nenhum movimento dessa dimensão dura tanto e tem tanta expressividade, né, se não soubesse fazer bons diagnósticos. E, para isso, né, as ciências sociais são uma peça fundamental, né? Eu não acredito que haja uma ciência social conservadora. O que faz do conhecimento algo para conservar ou para transformar é o uso que se faz dele. Bom, não havendo mais perguntas, vou agradecer a presença de todos, principalmente ao professor Sérgio, e desejando revê-lo em breve aqui, quem sabe você venha mais aqui à Escola Legislativa. E boa noite. Obrigado, foi um prazer muito grande.